E se as montanhas e rios à nossa volta não ditassem o nosso destino? Sabe, por muito tempo, a geografia foi vista quase como uma sentença. Mas hoje, a gente vai explorar uma ideia que nos deu o poder de reescrever o mapa da nossa própria história. Vamos mergulhar nisso. Então, para começar, vamos pensar numa questão fundamental. Será que o ambiente em que a gente vive dita quem nós somos? Nossas tradições, nossas sociedades? Será que tudo isso é só um reflexo das montanhas, dos rios, do clima? Por muito, muito tempo, a resposta para isso era um sonoro sim. Para entender de onde vem essa ideia, a gente precisa voltar lá para o século XIX. Foi uma época em que uma visão bem, digamos, rígida dominava o pensamento geográfico. Essa corrente era conhecida como determinismo ambiental, e a ideia, defendida por pensadores como Friedrich Hatzel, era bem simples, mas muito poderosa. Basicamente, dizia que o ambiente físico era a principal força que moldava as sociedades. Ou seja, um clima quente não sugeria um estilo de vida, ele o determinava. Era algo direto, inevitável mesmo. Então, o ponto aqui é o seguinte: nessa visão, a humanidade não tinha muita escolha, sabe? O clima, o relevo, os recursos naturais, tudo isso já definiu o caminho que uma civilização ia seguir. Era como se a gente fosse só ator num palco montado pela própria natureza. Só que, no meio de todas essas ideias, surgiu uma nova voz lá na França. Uma voz que estava pronta para desafiar essa visão de mundo e que ia dar para a gente, para os seres humanos, um papel totalmente novo na história. A gente está falando de Paul Vidal de Lablache. E olha, ele viveu numa era de transformações muito intensas. Pensa só, com a industrialização, ele viu a humanidade remodelando a paisagem. Com a expansão colonial, ele viu culturas diferentes interagindo com ambientes parecidos, mas de jeitos completamente diferentes. E todo esse cenário fez ele se perguntar, peraí, se o ambiente é o destino, como é que a gente explica tanta mudança, tanta diversidade? E foi dessa inquietação que nasceu uma teoria que colocou a escolha humana de volta no centro do palco. Uma ideia que, literalmente, virou o determinismo de cabeça para baixo. Essa nova teoria é o possibilismo. A grande sacada do Vidal de Lablache foi dizer que a natureza não nos dá ordens. Ela só oferece possibilidades. O ambiente impõe limites, claro. Ninguém vai conseguir plantar banana na Sibéria, né? Mas dentro desses limites é a nossa cultura, a nossa tecnologia, as nossas escolhas sociais que definem o caminho que a gente vai seguir. E olha, a diferença aqui é gigantesca. O determinismo via a sociedade como um produto passivo da natureza, certo? Já o possibilismo coloca a gente como autores, como agentes ativos que escolhem e que transformam. A geografia, de repente, deixava de ser uma sentença e se tornava um grande campo de possibilidades. E para provar essa teoria, o Vidal de Lablache desenvolveu conceitos e métodos que acabaram virando a base da geografia moderna que a gente conhece hoje. Um conceito central dele foi o de genre de vie, que a gente pode traduzir como modo de vida. Imagina só, duas comunidades vivendo em vales de montanha muito parecidos. Uma delas pode desenvolver uma cultura baseada no pastoreio, a outra pode criar aqueles terraços para agricultura. O ambiente é o mesmo, mas o genre de vie de cada uma, ou seja, suas tradições, suas técnicas, suas escolhas, acaba criando paisagens e sociedades totalmente diferentes. A grande prova disso tudo veio com a sua obra-prima, O Quadro da Geografia da França. Nesse trabalho, que é monumental, ele analisou cada cantinho do país e mostrou que o território francês não era só um dado da natureza. Era, na verdade, um mosaico vivo, construído por séculos e séculos de interação. Quase como um pergaminho antigo que foi reescrito várias vezes com as marcas de todas as escolhas sociais, culturais e econômicas. E o impacto do Vidal de Lablache foi realmente imenso. Ele não só rompeu com o determinismo, mas também estabeleceu as bases para a geografia do jeito que a gente estuda hoje. Olha só o que ele fez. Fundou a revista Análise de Geografia, que virou a principal voz da Escola Francesa de Geografia. Os livros dele ajudaram a consolidar a geografia humana como uma ciência de verdade. E o método dele, que valorizava ir a campo, sabe? Observar de perto, estudar cada região em detalhes, isso se tornou um padrão. Ele, de fato, institucionalizou uma nova forma de pensar o espaço. Mas claro, nenhuma teoria perfeita, né? Pensadores que vieram depois, como o nosso grande geógrafo brasileiro Milton Santos, apontaram uma falha importante. A visão do Vidal podia ser harmoniosa demais. Ao focar tanto na adaptação cultural, a teoria dele corria o risco de deixar de lado como os conflitos por terra, as desigualdades econômicas e as relações de poder também moldam o espaço, e muitas vezes de forma bem brutal. E tudo isso nos traz de volta para os dias de hoje. Porque pensa bem, a teoria do Vidal de Lablache, com mais de um século de idade, continua super relevante.
Num mundo que está enfrentando uma crise climática gigantesca, aquela pergunta dele ecoa com uma urgência nova. Onde é que terminam as possibilidades que a natureza nos oferece e onde começam as nossas escolhas? Escolhas que determinam não só o nosso futuro, mas a própria sobrevivência do planeta. Fica aí a reflexão.